Oi, eu sou a Grazi e esse é o 15 Minutos com a Bíblia. Nos vídeos anteriores abordamos o inimigo Tiro, aliás, um antigo aliado que acabou se tornando inimigo. E hoje falaremos sobre o mais antigo dos inimigos de Israel, o Egito. Capítulo 29, Profecia contra o Egito. No 12º dia, do 10º mês, do 10º ano do exílio, essa palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, vire o rosto contra o faraó, rei do Egito, e profetize contra ele e contra todo o Egito. Diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor. Estou contra você, faraó, rei do Egito, contra você, grande monstro deitado em meio a seus riachos. Você diz: o Nilo é meu, eu o fiz para mim mesmo. Mas porei anzóis em seu queixo, e farei os peixes dos seus regatos se apegarem às suas escamas, ó Egito. Puxarei você para fora dos seus riachos, com todos os peixes grudados em suas escamas. Deixarei você no deserto, você e todos os peixes dos seus regatos. Você cairá no campo aberto e não será recolhido nem sepultado. Darei você como comida aos animais selvagens e às aves do céu. Então todos os que vivem no Egito saberão que eu sou o Senhor. Você tem sido um bordão de junco para a nação de Israel. Quando eles o pegaram com as mãos, você rachou e rasgou os ombros deles. Quando eles se apoiaram em você, você se quebrou e as costas deles sofreram torção. Portanto, assim diz o soberano, o Senhor: trarei uma espada contra você e matarei os seus homens e os seus animais. O Egito se tornará um deserto arrasado. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Visto que você disse: o Nilo é meu, eu o fiz. Estou contra você e contra os seus regatos. E tornarei o Egito uma desgraça e um deserto arrasado, desde Migdol até Sevene, chegando até a fronteira da Etiópia. Nenhum pé de homem ou pata de animal o atravessará. Ninguém morará ali por 40 anos. Farei a terra do Egito arrasada em meio a terras devastadas, e suas cidades estarão arrasadas durante 40 anos, entre cidades em ruínas. Espalharei os egípcios entre as nações e os dispersarei entre os povos. Contudo, assim diz o soberano, o Senhor: ao fim dos 40 anos, ajuntarei os egípcios dentre as nações nas quais foram espalhados. Eu os trarei de volta do cativeiro e os farei voltar ao Alto Egito, a terra dos seus antepassados. Ali serão um reino humilde. Será o mais humilde dos reinos e nunca mais se exaltará sobre as outras nações. Eu o farei tão fraco que nunca mais dominará sobre as nações. O Egito não inspirará mais confiança a Israel, mas será uma lembrança de sua iniquidade, por procurá-lo em busca de ajuda. Então eles saberão que eu sou o soberano, o Senhor. No primeiro dia do primeiro mês do 27º ano do exílio, esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, o rei Nabucodonosor da Babilônia conduziu seu exército numa dura campanha contra Tiro. Toda a cabeça foi esfregada até não ficar cabelo algum, e todo o ombro ficou esfolado. Contudo, ele e o seu exército não obtiveram nenhuma recompensa com a campanha que ele conduziu contra Tiro. Por isso, assim diz o soberano, o Senhor: vou dar o Egito ao rei Nabucodonosor da Babilônia, e ele levará embora a riqueza dessa nação. Ele saqueará e despojará a terra como pagamento para o seu exército. Eu lhe dei o Egito como recompensa por seus esforços, por aquilo que ele e o seu exército fizeram para mim. Palavra do soberano, o Senhor. Naquele dia farei crescer o poder da nação de Israel, e abrirei a minha boca no meio deles. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Olha que interessante, assim como os israelitas perambularam pelo deserto ao longo de 40 anos, também o Egito seria expulso de sua terra e ficaria afastado pelo mesmo período. Da mesma forma que Deus teve misericórdia de seu povo escolhido, também teria misericórdia dos egípcios. Depois de passado o período de sua provação, e nessa profecia vemos que aquilo que o Senhor predisse se cumpre até hoje. O Egito foi, no passado muito distante, a nação mais rica e mais poderosa da terra. Contudo, hoje não passa de um país de pouca representatividade global. O Senhor perdoaria o pecado de Egito e permitiria que fosse reconstruído como nação, mas jamais permitiria novamente que se tornasse imponente o bastante para se tornar uma nação orgulhosa e arrogante. E a reflexão que faço aqui é: Deus perdoa os nossos pecados quando há arrependimento. Contudo, Ele não nos livra de sofrermos a consequência dos nossos atos. Isso denota duas características imutáveis do caráter de Deus. Ele é misericordioso, porque perdoa os nossos pecados, e também é justo, pois não nos exime de sofrer as consequências por eles. Capítulo 30. Um lamento pelo Egito.
Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, profetize e diga: assim diz o soberano, o Senhor. Clamem e digam: ai, aquele dia, pois o dia está próximo, o dia do Senhor está próximo. Será dia de nuvens, uma época de condenação para as nações. A espada virá contra o Egito, e angústia virá sobre a Etiópia. Quando os mortos caírem no Egito, sua riqueza lhe será tirada e os seus alicerces serão despedaçados. A Etiópia e Fute, Lude e toda a Arábia, a Líbia e o povo da terra da aliança cairão a espada junto com o Egito. Assim diz o soberano. Os aliados do Egito cairão e a sua orgulhosa força fracassará. Desde Migdol até Sevene, eles cairão à espada. Palavra do soberano, o Senhor. Serão arrasados no meio de terras devastadas, e as suas cidades jazerão no meio de cidades em ruínas. E eles saberão que eu sou o Senhor, quando eu incendiar o Egito, e todos os que o apoiam forem esmagados. Naquele dia enviarei mensageiros em navios para assustar o povo da Etiópia, que se sente seguro. A angústia se apoderará deles no dia da condenação do Egito, pois é certo que isso acontecerá. Assim diz o soberano, o Senhor. Darei fim à população do Egito pelas mãos do rei Nabucodonosor da Babilônia. Ele e o seu exército, a nação mais impiedosa, serão levados para destruir a terra. Eles empunharão a espada contra o Egito, e a terra se encherá de mortos. Eu secarei os regatos do Nilo e venderei a terra a homens maus. Pela mão de estrangeiros deixarei arrasada a terra, e tudo o que nela há. Eu, o Senhor, falei. Assim diz o soberano, o Senhor. Destruirei os ídolos e darei fim às imagens que há em Mênfis. Não haverá mais príncipe no Egito, e espalharei medo por toda a terra. Arrasarei o Alto Egito, incendiarei Zoã e infligirei castigo a Tebas. Derramarei a minha ira sobre Pelúsio, a fortaleza do Egito, e acabarei com a população de Tebas. Incendiarei o Egito. Pelúsio se contorcerá de agonia. Tebas será levada pela tempestade. Mênfis estará em constante aflição. Os jovens de Heliópolis e de Bubastes cairão à espada, e a população das cidades irá para o cativeiro. As trevas imperarão em pleno dia em Táfnis, quando eu quebrar o cetro do Egito. Ali sua força orgulhosa chegará ao fim, ficará coberta de nuvens, e os moradores dos seus povoados irão para o cativeiro. Assim eu darei castigo ao Egito, e todos ali saberão que eu sou o Senhor. No 7º dia do 1º mês do 11º ano, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, quebrei o braço do faraó, rei do Egito. Não foi enfaixado para sarar, nele foi posto uma tala para fortalecê-lo bastante para poder manejar a espada. Portanto, assim diz o soberano, o Senhor. Estou contra o faraó, rei do Egito. Quebrarei os seus 2 braços, o bom e o que já foi quebrado, e farei a espada cair de sua mão. Dispersarei os egípcios entre as nações e os espalharei entre os povos. Fortalecerei os braços do rei da Babilônia e porei a minha espada nas mãos dele. Mas quebrarei os braços do faraó, e este gemerá diante dele como um homem mortalmente ferido. Fortalecerei os braços do rei da Babilônia, mas os braços do faraó penderão sem firmeza. Quando eu puser minha espada na mão do rei da Babilônia e ele a brandir contra o Egito, eles saberão que eu sou o Senhor. Eu dispersarei os egípcios no meio das nações e os espalharei entre os povos. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Aqui vemos que o Senhor usaria de uma nação ainda mais poderosa e arrogante que o Egito para dominá-lo. E a reflexão que faço é a seguinte: com o mesmo mal que ferimos alguém, seremos castigados. Toda semeadura implica necessariamente numa colheita, e não colhemos senão aquilo que plantamos. Se semearmos honra, colheremos honra futuramente. Se semearmos orgulho e arrogância, colheremos orgulho e arrogância lá na frente. Precisamos ser cuidadosos com a nossa semeadura. Devemos estar atentos a quais sementes escolhemos espalhar em nossa vida. Se semearmos falta de perdão, não seremos perdoados por Jesus. A premissa para recebermos o seu perdão é que perdoemos aos que nos ofendem. Não podemos receber aquilo que não estamos dispostos a dar. Eu te vejo no capítulo 31.